Pela fé cristã, a última ceia foi a última ocasião em que Jesus se reuniu com seus apóstolos para compartilhar o pão e o vinho antes de sua morte. O cálice que ele usou naquela noite foi motivo de veneração dos primeiros cristãos e de cobiça por parte de muita gente. Era preciso preservá-lo. Seriam os Cavaleiros Templários os guardiães secretos do cálice da última ceia? Eles conheceram e visitaram a América antes do descobrimento de Cristóvão Colombo? Teriam sido as minas do México e do Peru a fonte de sua grande riqueza em ouro e prata? Os Templários fugiram para a América e esconderam o cálice ou o Santo Graal na Patagônia? Os nazistas conheciam o segredo dos Templários e dos Jesuítas e exploraram a América do Sul em busca do Graal. O Graal ainda estaria na América? Quem o procura atualmente? Os Templários na América. Estaria o Santo Graal, o Cálice de Cristo, na América? São muitos os que buscaram por décadas o tesouro dos Templários, o Santo Graal. Os nazistas buscaram o Santo Graal em lugares variados do mundo, inclusive nas Américas. A campanha de propaganda nazista se alimentou de uma série de objetos vindos da antiguidade, buscando na Idade Média o elemento diferenciador da Alemanha frente aos outros estados europeus. Os nazistas, entre aspas, queriam aumentar o seu poder. Por isso queriam o Santo Graal e buscavam a lança de Longinos também. Uma coisa complementa a outra, já que um é símbolo masculino e o outro feminino. O Graal é um símbolo feminino. Queriam porque eram símbolos de poder ou porque achavam que poderiam lhes dar mais poder. Alguns afirmam que os nazistas estavam convencidos de que o Graal estava na América. Muitos vinculam Hitler à busca ao Santo Graal e alguns pesquisadores confirmam essa teoria. Mas existe uma investigação em particular que se concentra na busca ao cálice sagrado na América Latina. Há um grande interesse em encontrá-lo porque supostamente o Santo Graal tem poderes místicos que, dependendo de como são manipulados, podem trazer o bem ou o mal. Por isso, tanto interesse de muitas seitas de encontrá-lo. Existem muitos lugares onde dizem que o Graal está. Mas vários pesquisadores dão a América como o destino verdadeiro. Sabemos que Hitler e o nacional-socialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de Longinos e o Santo Graal. E isso os levou à América muito antes dos fins da década de 1930. Os nazistas seguiram os passos dos templários porque consideravam que o cálice sagrado era muito mais que um objeto antigo. Para eles, o Graal seria a chave para o nascimento de uma nova humanidade. Mas nem todos têm a mesma teoria sobre ele. A palavra Graal ficou famosa a partir do ano de 1190, quando um poeta e escritor francês fez uma obra de teatro e disse que ficavam num Graal as hóstias consagradas do cristianismo. Foi Robert Baron que relacionou precisamente o Graal ao cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que posteriormente José de Arimateia utilizou para recolher o sangue de Jesus Cristo no momento da crucificação. José de Arimateia, que era o dono físico do Graal, porque era dono da casa onde foi feita a última ceia, decide fugir. Ele é uma das pessoas mais próximas de Jesus e se encarrega, segundo a tradição evangélica, do sangue que sai do corpo e de lavá-lo, segundo o ritual judaico, e depositá-lo. Dizem desde então que José de Arimateia o levou oculta e secretamente para um lugar não especificado na Britânia da época.
falamos de 4 cálices, porque durante toda a história medieval falava-se de vários Santo Grau. Inclusive, há pouco tempo, o famoso romance de Dan Brown fala de várias investigações que aconteceram, que eram conhecidas no meio. A genialidade de Dan Brown está em fazer tudo de forma didática, compreensível e numa ambientação de romance, para que se entenda tudo isso. Mas durante a história, houve uma série de confusões muito grandes. Durante séculos, a história do cálice, ou Santo Graal, foi transmitida de geração em geração, alimentando o mito e, acima de tudo, o mistério. Muito mais adiante, uns anos depois, um inglês faz uma obra famosa e justamente nela fala sobre o Santo Graal. No relato José de Arimateia e a História do Graal, escrita por Boron, Jesus, já ressuscitado, aparece para José de Arimateia e entrega o Graal a ele para que ele leve à ilha de Britânia e construa lá a primeira igreja cristã em Glastonbury. Lá também deveria ser criada uma dinastia de guardiães cavaleiros para manter o Graal a salvo. Seriam os famosos Cavaleiros Templários os sucessores dos primeiros guardiães do Graal? Templários é um nome genérico que se dá aos pobres cavaleiros de Cristo e do Santo Sepulcro de Jerusalém. Foi uma ordem militar internacional fundada em 1120, com o objetivo de proteger os peregrinos que faziam a viagem até a Terra Santa. Mas quando chegam à cidade de Jerusalém, o rei Balduíno I diz que vai dar um lugar a eles no que foram as cavalariças do tempo do rei Salomão. E daí em diante eles adotam o nome de Templários. Templários porque vão viver no Templo de Salomão. Os Templários tinham direito sobre suas conquistas na Terra Santa e podiam construir fortalezas e igrejas próprias, o que deu grande independência e poder a eles. No ano de 1118, surge na Europa uma ordem monástica com o propósito de cuidar dos lugares santos, de cuidar das cisternas e abastecimentos de água para os peregrinos que chegavam aos locais sagrados. A finalidade principal dos Cavaleiros Templários sempre foi e continua sendo a de guardar o Santo Graal. Inicialmente, a ordem é criada com 9 cavaleiros. Até esse momento, os 9 cavaleiros não estavam constituídos legalmente como uma ordem. Mas esses 9 cavaleiros ficaram utilizando a ordem do templo durante 15 anos. E não, eles não protegeram os peregrinos coisa nenhuma. Dizem que a ordem do templo rapidamente obteve sua fama e poder graças a todas as suas riquezas. Em dado momento, o dinheiro, as riquezas que os templários chegam a ter é tão grande que eles criam o primeiro banco que a humanidade vai conhecer. Em consequência, o que vem a partir da segunda metade do século XI é um intenso processo de monetarização da economia e a introdução de metais preciosos na economia europeia. De tal maneira que no território mediterrâneo se inicia um crescimento do comércio e com ele o desenvolvimento do capitalismo mercantil, como vamos conhecer no século XV. Foi uma descoberta assombrosa para a humanidade porque foi a primeira vez em que ninguém teria que transportar valores através de rotas e de passagens, tornando os roubos impossíveis. Com uma ordem de pagamento expedida pelos templários, era como se o dinheiro tivesse passado de um banco para o outro, como fazemos atualmente através das redes de internet. Com isso, os templários, que tinham domínios em toda a Europa Ocidental, mas cuja zona privilegiada de atuação era precisamente a Terra Santa, vão se tornar, digamos, intermediários importantes dessas redes de comércio. Assim, eles ganharam algum privilégio sobre as rotas comerciais e, em consequência, se beneficiaram da chegada de metais preciosos. Em consequência, por um outro lado, esses metais preciosos podiam ser revertidos em seus próprios domínios. A Ordem do Templo conseguiu obter um grande poder econômico e em muito pouco tempo criando ao seu redor uma grande intriga sobre a origem de sua riqueza.
O pesquisador Alejandro Vega Osorio sustenta a teoria de que a riqueza dos templários vinha de um novo continente e chegava em um porto secreto. O porto de La Rochelle era um poderoso porto militar secreto que a Ordem Templária tinha nas margens do Atlântico, na França. Esse porto concentrava todas as negociações templárias. Todos os caminhos convergiam para esse porto onde não entrava ninguém. Mas era nesse porto que chegava a prata que vinha da América, prata que saía do Paraguai, já processada em forma de lingotes, e era embarcada no porto de Santa Catarina, no Brasil. E a América ainda não tinha sido descoberta. Quando a ordem foi fechada no ano de 1307, muitos templários que fugiram da fogueira pegaram esses barcos. O mito e a lenda também dizem que alguns desses barcos podem ter vindo para a América. Se os templários transportaram prata da América, significa que eles podiam ter conhecimento do continente muito antes que Colombo descobrisse. Mas será que eles chegaram seguindo rotas de velhos conquistadores, como os vikings? Os vikings chegam à América entre os anos 982 e 986, liderados por Eric o Ruivo. Pouco tempo depois, no ano 1000, seu filho Leif Erikson chega às terras continentais e funda algumas colônias no que hoje é o Canadá e o norte dos Estados Unidos. Existem evidências de que os vikings visitaram a América fundando colônias no norte da América e fizeram incursões até o centro e o sul do continente. Segundo o pesquisador José Lídio Andraça, os vikings tiveram uma forte presença em todo o continente americano. Mas existem evidências sobre isso nos mapas europeus da época? Fala-se da existência de um mapa conhecido como Mapa de Vinland. É um mapa-mundi viking do século XIII, onde se pode ver uma massa de terra no Atlântico chamada de Vinland. E nos diz que ela foi visitada no século XI por exploradores. Esse mapa provaria que Vinland seria nada mais que a terra que conhecemos hoje como América. É importante perceber duas coisas nos vikings. Primeiro, que não eram conquistadores. Não chegam ao Peru, não chegam à América, não chegam a lugar algum como conquistadores, mas como migrantes e só. Alguns especialistas, como José Riquelme, têm a teoria de que os templários seguiram os passos dos vikings, usando suas rotas até o continente americano. Bom, tiveram comunicação com a América e desenvolveram uma série de travessias comerciais. E nessas viagens, a Ordem do Templo os acompanhou. E não se esqueça que essas viagens à América tinham um propósito principal. Mas nem todos os pesquisadores estão de acordo com a teoria da relação existente entre templários e vikings. Não existe nenhuma relação entre templários e vikings. Basicamente porque os vikings foram um povo nômade do Mar do Norte, que vagou pela Europa continental entre os séculos 9 e 10, e os templários se desenvolveram no século 12. Não puderam se conhecer, então não há nenhuma relação. Quando Colombo partiu para sua aventura, talvez soubesse o destino final de sua viagem. Será que conhecia a possível existência do Graal em um novo mundo que ainda não havia descoberto? Por que nas suas caravelas havia cruzes templárias desenhadas nas velas? Os Templários na América. O Santo Graal conteve o sangue de Cristo. Supostamente, o Santo Graal tem poderes místicos. Quem tivesse a sorte de encontrá-lo, teria consequentemente a vida eterna. O que os nazistas queriam era aumentar seu poder. Os Templários na América. Se os Templários conheciam o Novo Mundo muito antes da chegada de Colombo, obviamente ele não foi o primeiro conquistador. Era por isso que havia cruzes templárias desenhadas nas velas dos barcos de Colombo? Ele esperava chegar a um reino templário? Cristóvão Colombo
vai a Portugal, onde se casa com a filha do grande mestre dos Cavaleiros de Cristo de Portugal. E assim tem acesso à biblioteca do grande mestre. Nessa biblioteca estavam uns mapas. Alguns são conhecidos, certo? Onde aparece a América. Por isso, quando Colombo tem a ideia de descobrir a América, ele já sabia onde ia. Estava muito seguro de onde ia. De acordo com os documentos, parece que os chineses chegaram à América pelo Pacífico em meados do século XV, mas isso não teve maior significado. Portanto, da perspectiva histórica, o descobrimento da América, chamado assim, só corresponde a Colombo e ao ano de 1492, ainda que todos saibam que o primeiro que denominou essas terras como continente foi Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo, em 1492, partiu do Porto de Palos, na Espanha, atravessando o Atlântico, até chegar a uma ilha chamada de Guanahani, nas Bahamas. Cristóvão Colombo entra para a história como descobridor da América, mas na verdade ele não descobriu a América, eles já mantinham rotas secretas, rotas comerciais. Ele diz que vai chegar a Cipango, vai chegar às Índias, que vai trazer ouro, prata, especiarias, etc. Mas sabia exatamente onde iria. Ele iria à América. Porque a América já era conhecida. Dizem que Colombo seguia os templários e por isso colocou cruzes templárias nas velas de suas caravelas. Os espanhóis sabiam que as caravelas viriam com esse símbolo que é a cruz, que é o emblema dos templários. Por que Colombo tinha velas templárias brancas com cruzes vermelhas? E por que achava que os templários estariam lá onde ele chegaria? Era um sinal de reconhecimento. Para dizer que eram amigos. Por um lado, ele pretendia estabelecer uma relação entre os templários e a América, mostrando nas bandeiras que acompanhavam todas as embarcações de Colombo a imagem da cruz do templo. É uma cruz que se identifica perfeitamente e diferencia a ordem de outras, como a de Santiago, como a de Caravaca ou a dos Hospitalários. Mas isso não significa que houvesse templários nas embarcações de Colombo. Se as cruzes funcionavam como um sinal de reconhecimento aos habitantes originais, isso quer dizer que outras culturas podem ter chegado muito antes e imposto seus símbolos. Se isso aconteceu, deveria haver evidências de sua presença antes do descobrimento da América. Em todas as comunidades indígenas existem referências a gente branca que ensinou, inclusive, o conceito do que é a cruz para os pré-hispânicos. Quando chegaram os espanhóis, eles não foram recebidos com surpresa. Eles os esperavam. Segundo os pesquisadores José Lídio Andraça e Alejandro Vega Osório, seguidores dessas teorias polêmicas, uma das coisas que mais assustaram os conquistadores espanhóis foi que os índios não estranharam ao ver os cavaleiros armados. Alguns foram encontrados na península de Yucatán, que contavam uma lenda que narrava que uns homens brancos chegaram em suas margens em grandes barcos. Mas quem eram esses homens brancos? Qual seria a sua origem? Vários estudos realizados por um grupo de pesquisadores indicam que os vikings chegaram ao continente americano vindos da Dinamarca no ano 900 d.C. Entre os que apoiam essa teoria estão os pesquisadores Fernando Martí e Alejandro Vega Osório, que afirmam que os vikings desembarcaram primeiro no Golfo do México e se dirigiram ao sul, por terra, para Tiwanaku. Ullmann chega por volta de 900. Ele chega no Peru, se estabelece lá, começa o Império de Tiwanaku, cuja casta-chefe, a família-chefe, são os vikings. Eles duram até o ano de 1250, quando são destruídos militarmente pelos araucanos. Antes dos templários, houve muitas correntes imigratórias na América que seguiram até o sul.
Os templários puderam chegar porque existia um império viking dinamarquês em Tiwanaku. O difusor da teoria sobre a presença templária na América foi o oficial nazista e SS francês Jacques-Marie de Maillet. De seus livros se tira grande parte das hipóteses que hoje seus seguidores tentam provar. Jacques de Maillet era meu pai. Ele chegou à Argentina em 1946. Era antropólogo, biólogo, honoris causa em medicina no Canadá e estudou durante muitos anos, mais de 30 anos, a influência que os homens brancos tiveram nas civilizações europeias até chegar ao homem branco na América, digamos. A teoria de Jacques de Maillet se concentra na presença viking e templária no Paraguai, revelando em seus estudos antropológicos a origem de uma forte cultura mestiça entre os nativos e os homens brancos europeus. Ele vai ao Paraguai porque, além de ter contato com membros do governo paraguaio, ele tinha dados da presença de vikings no Paraguai. Nessa área, gente do exército tinha encontrado um lugar que podia ser parte de um túnel ou de uma tumba que fica na entrada de uma montanha. Existia um cemitério viking nessa área. Sabemos de lendas, mitos que o professor Vicente Pistilli revelou bastante. Ele escreveu, aliás, escreveu muito sobre eles. Ele lançou livros a respeito, falando da mitologia guarani, que é uma mitologia viking em muitos aspectos. Graças a Deus, tive a sorte de participar de uma das primeiras expedições, onde se estudou o índice cefálico, o índice colorimétrico. Essa presença nórdica é refletida no seu próprio gene. Esses nativos são diferentes do resto, são barbudos, característica própria dos nórdicos, têm aspectos ou características nas mãos, na coroa da cabeça que os deixa diferentes, bem diferentes dos malásios e polinésios. Inclusive, muitas vezes, se vamos pelo interior do país, nós encontramos com nativos loiros e barbudos que nós olhamos e dizemos, mas espera aí, esse aí é um viking de tamanho pequeno, com certeza. Se considerarmos a presença viking na América e temos pistas dos templários na Europa sobre a existência de americanos, talvez tivessem que existir então vestígios templários na América. Segundo o pesquisador José Lídio Andraça, existem várias evidências vikings e templárias em toda a América Latina. Uma das provas mais importantes é a que se encontra em Tilapa, município de Guerrero, no México, conhecido como o Pé de Cavaleiro. Na região da montanha de Guerrero, onde estamos, em Tilapa, encontramos evidências de que os vikings, para sinalizar as rotas que eles percorriam pelo continente americano, imprimiam pegadas humanas sobre as rochas. Se essas provas forem verdadeiras, nos revelam uma forte presença templária e viking na América. O importante nessas pegadas é que estão viradas todas invariavelmente para o norte. Jacques de Maillet nos diz no seu livro que Colombo chegou depois, se referindo a elas como sinais de que os templários passaram por essas terras pelo continente americano. Essas descobertas de ruínas e vestígios nos revelam que existiu uma forte presença viking e templária no México. Isso indicaria que a ordem tinha muito interesse nesse novo continente. Mas o que eles buscavam? O objetivo final era a criação de uma nova ordem mundial? Podem ter transportado o Santo Graal da Britânia para o México para esse fim ou buscavam outra coisa nessas terras? Os Templários na América. Por que Colombo tinha velas templárias? E por que achava que os templários estariam lá onde ele chegaria? Dizem que Colombo seguia os templários
E por isso colocou cruzes templárias nas velas de suas caravelas. Antes dos templários, houve muitas correntes imigratórias na América. Os templários, para sinalizar as rotas que eles percorriam pelo continente americano, imprimiam pegadas humanas sobre rochas. Os templários na América. O Graal estaria nessas terras da América? Ou as incursões por essas terras estariam relacionadas a outro interesse da ordem? Não existe nenhuma referência em datas que nos indique que o Graal foi transportado ao México pelos templários. Portanto, se o Graal está na América e ele está na América, nós temos que buscá-lo e talvez mais próximo do que nós pensamos. Existem algumas versões que se referem ao traslado do Graal ao continente americano. Fala-se na Argentina. Foram encontrados elementos que indicariam o claro poder econômico que tinham os templários e que revelariam um importante segredo relacionado a um mineral retirado desse continente: a prata. Muitos pesquisadores asseguram que os templários buscavam na América esse mineral muito valioso para a Europa. A exploração do ouro é coisa de muito tempo, e isso não foi só um resultado da presença viking e templária, que já era conhecida. O mistério está em de onde tiravam a prata, de onde extraíam a prata, que era cunhada e circulava na Europa. A Ordem do Templo na América cunhava a prata e usava esses caminhos. O Peabiru, que era o caminho que os vikings utilizavam para poder transportar a prata e o ouro das minas da Bolívia até o Atlântico. Segundo as investigações do antropólogo Vicente Pistilli, a Rota da Prata nascia nas minas da Bolívia, descia até o sul dos rios, chegando ao Paraná e ao Rio de la Plata, para atravessar o Atlântico até um porto estratégico na costa norte da França chamado La Rochelle. Os templários participaram de todo o processo de desenvolvimento do capitalismo. Desde o século IX, a Europa assiste a um crescimento econômico impulsionado por um aumento demográfico e por um crescimento na produção de cereais. A partir dos templários, podemos dizer que se cria o banco no mundo, os primeiros bancos que vão existir no mundo. E por que isso? Porque a partir de um concílio ecumênico, eles vão ter poder de aceitar dinheiro. A prata era um meio adequado à transação. Por isso se diz que os templários buscavam a prata. Segundo conta o pesquisador Pistilli, os incas do Equador imprimiam prata em moedas com apenas uma face. Eles adquiriram esse conhecimento na Europa. Os caminhos eram muito perigosos nessa época e os templários tinham guardas em cada 24 horas de caminhada. A prata era um mineral muito escasso. Nem na África, nem em toda a terra conhecida naqueles tempos, existia a quantidade suficiente para que os templários manejassem suas transações econômicas. Você não tinha dinheiro, não era em espécie. A espécie era depositada no lugar de saída, se davam aos templários e eles te davam uma letra de câmbio. Uma das descobertas mais importantes sobre o manejo da prata e o adiantado sistema financeiro dos templários foi feita pelo pesquisador da SS, Jacques-Marie de Maillet. Entre as descobertas feitas pelo meu pai no Paraguai, e que para ele é de muita importância, porque encerra toda a pesquisa que tinha feito sobre a viagem dos templários à América antes de Colombo, foi quando ele encontrou uma fundição de prata. Não sabia o que era aquela canaleta até que um engenheiro informou que é onde ela fica quando ela é fervida, quando a prata está quente. Aí ela produz uma espuma e tudo mais. E a prata era fundida e transformada em lingotes para poder ser transportadas nos barcos como lastro. Entre as descobertas dele há um molde de terracota de barro cozido, que é exatamente do mesmo tamanho dos lingotes que depois, em algum momento, se descobriu que eram os lingotes da prata que os templários levavam para a Europa. Construíram várias catedrais em todo o continente.
Seu poder econômico superava o do Papa. Os templários, como eram grandes construtores e tinham uma grande experiência, chegavam trazendo seus construtores. Traziam pedreiros, maçons. Na realidade, a tradução de maçom é pedreiro. Traziam porque pertenciam também à Ordem Templária, esses construtores que na Europa tinham construído todas as imensas catedrais. Os recursos saíram de algum lugar. E esse era o grande segredo, que foi guardado, naquele tempo, a rota comercial de toda a prata. Tinham permissão para emprestar a juros altos que chegavam até a 50% ao ano. Tudo isso junto com as vendas que exploravam os campesinos. Mas todos os negócios distribuídos pela Europa gerou uma fortuna altíssima. Isso fez com que reis se endividassem e gerou muitos inimigos, entre eles o rei da França. Ao alcançar um grande poder, eles conseguem fazer com que várias ordens religiosas que existiam comecem a vê-los com maus olhos. Também o poder político na França, nessa época, começa a rivalizar com eles, por terem criado uma espécie de Estado dentro do Estado. Tudo isso vai acabar gerando uma espécie de ataque da igreja de um lado e do outro lado do rei da França, para que definitivamente se encerrasse essa ordem. Os templários tinham conhecido a América e possivelmente exploraram suas riquezas. Seu poder e influência começaram a diminuir. Com a negação de Jacques de Molay, o destino da ordem foi selado. O rei Filipe IV da França deseja que todo esse ouro, toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos templários seja exclusivamente francês. Fez um pacto com o Papa que ele mesmo sustentava e de uma hora para outra houve a Noite Triste. A sexta-feira, 13 de outubro de 1307, quando os templários foram aprisionados. Num dia determinado, no mesmo dia, na mesma hora, foram tomados todos os castelos templários da Europa, as abadias templárias da Europa, os fortes templários da Europa e, no mesmo ato de assalto, prenderam o mestre da ordem templária, o famoso Jacques de Molay, e 49 veneráveis mestres. Levam-nos presos, fazem um julgamento de inquisição e acusam os templários de atos demoníacos e de obter seu dinheiro de modo sujo. Por isso, mais tarde, não vão à forca, mas a uma fogueira pública para morrerem. E dizem que o rei da França ficou com todo o dinheiro da ordem. O Papa Clemente morreria 3 meses depois, e o rei Filipe 10 meses depois de executado Jacques de Molay. A monarquia francesa, encabeçada por Filipe o Belo, expropriou os bens dos templários e, na verdade, teve uma terrível surpresa. É que as arcas da Ordem do Templo estavam vazias ou, de qualquer forma, as quantidades eram poucas. Isso não significa que o tesouro tenha desaparecido ou tenha sido transportado magicamente à Antártida, ao Paraguai ou ao México. Apenas não havia dinheiro nas arcas públicas. A Ordem do Templo foi saindo da Europa por causa da perseguição e veio se refugiar nas regiões da América, tanto na América do Norte como na América do Sul e também na América Central. Um dos responsáveis pela teoria sobre a presença do Graal na América é o pesquisador Alejandro Vega Osorio. O serviço de inteligência templário era muito bom. Sabia com antecedência que aquilo iria ocorrer. Antes que os guardas do rei da França fizessem prisioneiros os principais hierarcas templários, eles já tinham fugido com tudo que estava guardado, tudo que era chamado de tesouro templário. A Ordem dos Cavaleiros do Templo desapareceu da face da Terra tão rápido quanto apareceu. Mas há dúvidas com respeito à sua extinção.
Alguns acreditam que eles tinham preparado sua fuga para fora do continente europeu. Segundo a teoria do pesquisador Alejandro Veiga Osório, os Cavaleiros do Templo tinham fugido para o Novo Mundo e, ao fazê-lo, transportaram o Santo Graal. Os Templários na América. A presença templária no México tinha o único objetivo de extrair a prata e o mercúrio. A partir de um concílio ecumênico, eles vão ter poder de aceitar dinheiro. Tinham permissão para emprestar a juros altos. Gerou uma fortuna altíssima. O rei Felipe IV da França deseja que todo esse ouro, toda essa riqueza e todo o poder do banco comandado pelos Templários seja exclusivamente francês. Fez um pacto com o Papa que ele mesmo sustentava e os Templários foram aprisionados. Os Templários na América. Os Cavaleiros Templários se refugiaram no Novo Mundo quando caíram em desgraça na Europa, ocultando aqui seus tesouros, entre eles o Santo Graal. Dados os objetivos da ordem e a rápida propagação no continente, alguns pesquisadores como Sérgio Roa especulam sobre a teoria de que os jesuítas poderiam ser os herdeiros dos Cavaleiros da Ordem do Templo. A relação entre jesuítas e templários pode ser vista em alguns pontos diferentes. Por um lado, se tratam de ordens que, sendo reconhecidas pela Igreja, têm uma série de atribuições especiais. Sabe-se perfeitamente das grandes quantidades de terrenos, de imóveis e de riquezas que conseguiram em muito pouco tempo, tanto os templários como os jesuítas, na América principalmente. Santiago do Chile, Chile. A Companhia de Jesus foi oficialmente fundada, autorizada pela Igreja Católica no ano de 1540, apesar de que 7 anos antes Inácio de Loyola já tinha imaginado. Nós sabemos que as companhias dos jesuítas seguiram o mesmo esquema da Ordem do Templo e vieram posicionar suas companhias exatamente aqui na América do Sul. Sabemos das pesquisas, das explorações, das escavações que faziam. Acreditamos que a Companhia de Jesus foi a sucessora legal da conhecida Ordem do Templo, a ordem que foi gerada no Templo de Salomão. A Ordem dos Jesuítas se propagou rapidamente por todo o continente americano, localizando-se de norte a sul, como fizeram os Templários. Os jesuítas são uma ordem cristã, religiosa, católica, muito importante. E talvez uma das mais fortes que tem a Igreja Católica. Forte em todo sentido. Forte em sentido espiritual, em sentido intelectual, no sentido de sua formação. É lógico, então, que o Santo Graal interessasse a eles. Era um interesse em Deus, um interesse no Espírito Santo. Os jesuítas se constituíam como uma ordem e diziam eles que onde estivesse um jesuíta estava toda a companhia. De tal maneira que a educação se tornou a arma mais poderosa que a ordem poderia ter. Mas não tem nada a ver com os templários. Existe um livro que vincula a América aos Templários e à Ordem Jesuíta chamado Typus Mundi, editado em 1627. O Typus Mundi é um texto que consiste em uma série de desenhos feitos pelos jesuítas. Uma das coisas mais curiosas em relação a esse livro é que na primeira lâmina encontramos o fundador da Ordem dos Jesuítas de pé num mapa correspondente à região da América do Sul. É um livro curioso de alquimia do século XVIII, que contém uma série de lâminas que vão explicando os pecados. Vários alquimistas, como Cancelli, que foi discípulo de Fulcanelli, analisam o livro de uma perspectiva alquímica. Por que os Templários e depois os Jesuítas adquiriram esse poder? Seria o conhecimento sobre a localização do Graal que os tornava intocáveis? Os jesuítas também se interessavam pelo Graal? Nessa busca, os jesuítas chegaram ao sul da Argentina e sul do Chile através
da busca das míticas cidades dos Césares. Os templários tinham conhecimentos metalúrgicos muito avançados para a sua época e, segundo dizem alguns pesquisadores, os jesuítas os herdaram. Uma suposta prova desse poderio metalúrgico dos jesuítas é a manipulação de um suposto meteorito, o VEAS 01, encontrado no Chile. Segundo Rodolfo Novakovic, pesquisador desse tema, os jesuítas trabalharam o meteorito utilizando técnicas metalúrgicas templárias. Nós fizemos no ano de 2007, em outubro de 2007, uma apresentação à Sociedade dos Meteoritos para validá-lo como meteorito ou descartando que ele fosse um meteorito. Até agora não pudemos ter essa certificação. Do ponto de vista químico, não tem as características necessárias para ser uma rocha proveniente do espaço. É praticamente um pedaço de ferro puro, ou seja, tem uma concentração de níquel muito baixa. Não é compatível com as rochas terrestres nem extraterrestres. E ainda há o magnetismo. A rocha é fortemente magnetizada, o que contradiz a teoria dos aços. O meteorito VEAS 01 foi encontrado em um terreno que até 1767 foi parte da fazenda La Olleria, propriedade dos jesuítas da colônia. Os jesuítas alemães foram os que trouxeram as técnicas alemãs de metalurgia. Existem 2 orifícios dentro do VEAS 01 que não tem uma explicação lógica. Dá uma impressão de que se utilizou algum elemento, algo de alta temperatura para extrair partes. Mas, bem, pode ser que tenha sido utilizado como base para extrair o metal e usá-lo em outros utensílios. Parece que na época só os jesuítas tinham capacidade suficiente para extrair material desse meteorito, para manipulá-lo e fabricar o que chamam de cálice de caleira. Sabe-se que naquela época se construíram 2 grandes cálices muito interessantes e que um deles levou cerca de 19 anos na sua elaboração. Mas por que tiveram tanto trabalho? Qual seria a importância desse cálice? Eles fabricavam um cálice e sobre ele gravavam as coisas que queriam manter entre um sacerdote e outro. Mas depois de ser trabalhado durante 19 anos com o material extraído do meteorito VEAS 01, dizem que o cálice foi protagonista de uma história estranha e desapareceu. Nunca mais se soube dele. Como e por que desapareceu? Alguém poderia estar interessado em conhecer o segredo gravado na superfície oculta? Que dado importante poderia estar escrito no cálice? O Santo Graal estaria na localização das cidades dos Césares? Cidade dos Césares, Golfo de San Matias. Existe uma estranha teoria baseada em alguns mitos e lendas que fala sobre a existência de uma cidade mágica em outra dimensão, onde os templários tinham encontrado refúgio. As cidades dos Césares realmente são cidades templárias e estão todas localizadas entre as latitudes 41 Sul e 43 Sul. Segundo alguns autores, não havia uma só cidade dos Césares, mas várias cidades dos Césares com distintas denominações, mas sempre sobre a Cordilheira dos Andes, tanto na Argentina quanto no Chile. Segundo Fernando Martí, existem cavernas, túneis e caminhos subterrâneos que se conectariam às cidades míticas dos Césares. Nos mandaram ver uns poços onde se escutava o ruído do mar. Mas o curioso era que estávamos no meio da Patagônia. E realmente há poços. E esses poços respiram. Respiram no verdadeiro sentido da palavra. Inspiram e expiram. E tem uma sinuosidade nessa inspiração e expiração. O único fenômeno natural que tem esses ritmos são as marés. E nesse túnel está a cidade. Está essa cidadela onde o Graal se encontra. Dizem que o Graal se encontraria em uma cidade oculta. Mas são muitas as histórias que mencionam esse tipo de lugares mágicos e secretos. Um desses lugares fica na província de Córdoba, no centro da Argentina.
uma região conhecida pelo nome de Cerro Uritorco. Um lugar cheio de mistérios onde os templários parecem ter deixado alguns vestígios. Mas isso é possível ou só se tratam de ideias baseadas em antigas lendas? Os Templários na América. Os jesuítas são uma ordem cristã, religiosa, católica muito importante. É lógico, então, que o Santo Graal interessasse a eles. Com a capacidade tecnológica que tinham, eles construíam um cálice e sobre ele gravavam as coisas que queriam manter entre um sacerdote e outro. Por circunstâncias misteriosas, ele desapareceu. Os Templários na América. Segundo uma interpretação do mito do Cavaleiro Parsifal, ele teria escondido o bastão no Cerro Uritorco, em Córdoba, Argentina. E segundo Fernando Martí, tempos depois, em meados do século XX, Orfélio Ulisses o encontrou. O que ninguém sabe é se o Santo Graal estava junto. O que chamam de bastão de comando, se convencionou chamar assim, foi descoberto por um senhor que aparentemente era de etnia indígena e se chamava Orfélio Ulisses Herrera. Esse homem tinha estado no Tibete, numa espécie de retiro que havia lá, e lá no Tibete lhe disseram que ele encontraria um bastão de comando. Ele veio, atravessou a cordilheira, chegou em Córdoba, pediu informação, chegou ao Cerro Uritorco e seguiu até o lugar que lhe foi indicado. Lá começou a jogar pedras com as mãos e de repente tocou numa coisa. Puxou essa coisa e era o bastão de comando. O professor Guillermo Alfredo Terrera, na época era o professor titular de antropologia da Universidade Nacional de Córdoba e era um especialista, pode-se dizer, nos cometingones. Era um especialista nos cometingones e também em Uritorco. E foi ele, na verdade, quem nos iniciou nesse tema e nos aconselhou, ele já estava um pouco velhinho, e nos aconselhou a irmos até o sul buscar o Graal. O mito no qual se baseiam alguns pesquisadores diz que o bastão de comando que Parsifal trouxe seria para eles uma prova inequívoca da existência do Graal na zona do Cerro Uritorco, na província de Córdoba, na região central da Argentina. Os nazistas buscavam algo além do Graal. Dentro dessa ideia, dentro desse desejo de ir conseguindo esse tipo de peças míticas, Hitler queria o bastão de comando porque ele acreditava nessa hipótese de que ele daria poder a quem o possuísse. Existe a especulação em alguns círculos de que os nazistas conheciam o segredo dos templários e dos jesuítas e exploraram a América em busca do Santo Graal. O Império Alemão estava formado por diferentes reinados e principados que constituíam o Sacro Império Romano-Germânico, de tal maneira que a constituição do Estado moderno alemão teve que se fazer buscando elementos e sinais de identidade comuns a todos esses principados. Por isso Hitler lança uma campanha para buscar tesouros medievais. Muito se escreveu, muito se falou, já houve muita, muita ficção e muitos filmes que brincam com a ideia de que os nazistas buscavam objetos que poderiam ser uma fonte de força, de poder. Eu diria que isso está mais no terreno das especulações. Hitler tinha uma conhecida fixação pelo ocultismo desde muito antes de ele chegar ao poder na Alemanha. Isso deu a ele um tipo de obsessão em todo o período em que ele esteve no poder. E esses grupos, essas sociedades secretas, compartilharam de parte desse poder.
Dentro desse perfil esotérico e ocultista que tinham os nazistas, particularmente Hitler, o Santo Graal era uma peça que não podia faltar, digamos, em sua coleção de objetos míticos. O nacional-socialismo, com essa ideia de criar uma raça superior, tinha de um lado uma face que não era ligada ao divino, e sim a uma questão muito terrena e muito criminosa, que era o que eles chamavam de programa de limpeza racial. E um programa de... também era chamado de programa de eutanásia nazista. Criminosa, que era o que eles chamavam de programa de limpeza racial. E um programa de... também era chamado de programa de eutanásia nazista, que era destinado a melhorar, entre aspas, a raça ariana. Na primeira metade do século XIX, com o ressurgimento das sociedades secretas em todo o mundo ocidental, os templários seriam uma boa base para alimentar o mito e as formas estruturais dessas sociedades secretas. As teorias de muitos pesquisadores, como Jorge Camarasa e Fernando Martí, dizem que durante e depois da Segunda Guerra, os nazistas chegaram às costas da América do Sul não só para se refugiarem, mas buscando os tesouros da ordem. Depois da Segunda Guerra, há um tipo de êxodo de criminosos de guerra e de nazistas em geral, mesmo os que não foram criminosos de guerra, principalmente para a América Latina. Sabemos que Hitler e o nacionalsocialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de Longinos, com a qual Cristo havia sido perfurado, também a Arca da Aliança, e tinham buscado o Santo Graal. Agora, isso os levou a esses pontos da América muito antes, lá no fim da década de 1930. O senhor Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. O que nos consta é que procuraram, como também procurou o chefe desse partido, que era o senhor Adolf Hitler, procurou na Patagônia. Nos anos 45, 46, 47, ouviram-se muitíssimas versões de que ele teria vindo para cá. Alguns nazistas sabiam dessa hipótese dos templários na América. Há um caso paradigmático, que é o de um antropólogo, Jacques de Maillet. Ele veio a Buenos Aires e foi ele que trabalhou muito sobre a hipótese dos vikings, principalmente na América do Sul, e também os templários. Eles acreditam na ideia de um destino, e esse destino é oferecido a quem for melhor, aos mais aptos. Essa ideia do darwinismo social é uma interpretação bastante torta, digamos, da teoria da evolução. Eles realmente buscavam encontrar essa relação entre supostas raças brancas ou haveria algo mais? Alguns pesquisadores que apoiam a teoria do Graal na América dizem que os nazistas só queriam achar esse tesouro templário nessas terras. Os Templários na América. Dentro desse perfil esotérico e ocultista que tinham os nazistas e Hitler em particular, o Santo Graal era uma peça que não podia faltar em sua coleção de objetos míticos. O senhor Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. O que nos consta é que procuraram. Ele queria o bastão de comando porque ele acreditava nessa hipótese de que ele daria poder a quem o possuísse. A história é essa. Os Templários na América. A história do Cavaleiro Parsifal está ligada ao Graal e ao bastão de comando desde as origens dessa suposta lenda. Quem era o Cavaleiro Parsifal? Onde se origina sua história? Wolfgang von Eschenbach, o trovador alemão, escreveu uma obra onde descreve toda a vida de Parsifal. Von Eschenbach é muito conhecido
porque ele foi o autor do libreto de Richard Wagner para a ópera Parsifal. Percival Galês, ou Parsifal, é um cavaleiro terreno. Isso quer dizer que não tem um ar sacro particular, mas representa todos aqueles homens que, com seu trabalho e sua piedade, e sobretudo por levarem uma vida de acordo com os valores eclesiásticos, lhe é concedido a graça de contemplar o Graal. É um fenômeno quase místico de contemplação do divino. Segundo a lenda, Parsifal era um cavaleiro templário encarregado de deixar o Santo Graal junto a um bastão de comando sagrado, conhecido também como Pedra da Sabedoria. Mas nós nos interessamos porque, em uma circunstância, ele se fez merecedor de ser o guardião do Graal. Não sabemos se Parsifal é uma pessoa, ou se são várias pessoas que têm o mesmo nome, ou se é um cargo que designa o encarregado do Graal, porque o encontramos no ano 700 e vamos encontrá-lo no ano 1300 também. Então, 600 anos não é todo mundo que vive. Segundo pesquisadores, Parsifal chegou a uma terra estranha e buscou o local para depositar sua preciosa carga: o Santo Graal e a Cruz dos Templários. Sua missão consistia em deixar esses elementos junto a uma pedra chamada de Bastão de Comando, nas cercanias do Cerro Sagrado de Uritorco, na província de Córdoba, na região central da Argentina. O Cerro Uritorco é uma área que tem anomalias magnéticas muito importantes. As bússolas dão voltas em falso no local e ele é conhecido desde tempos remotos como um centro religioso. Neste lugar teria sido depositado o Lapis Exilis, e dele se origina a história de Orfélio Ulisses e de Guilhermo Terreira, seu discípulo, que recebe esse bastão de comando. O bastão de comando que o mundo todo quis e ninguém conseguiu. E está nas mãos de uma família que é a família Terreira. Fora a obra do cavaleiro templário Parsifal, existe um antigo poema do Grande Livro do Graal, no qual esse cavaleiro também é protagonista e que narra sua chegada à costa de um novo continente. Existe um poema, além do de Reichenbach, que é o Grande Livro do Graal, ou Perlesbaus, que é outra forma de se pronunciar Parsifal. Nesse poema, o protagonista Percival pergunta ao navegante do barco que o está levando com o Santo Graal onde eles estão. O navegante diz: não sei, não conheço as estrelas. Eles mudam de hemisfério. E o barco encalha. O barco enche de água, dá uma parada, ancora, e na manhã seguinte está sem água. E aos pés do castelo, diz o poema, onde isso pode acontecer? Onde se pode ter uma maré tão forte que um barco chega navegando, ancora num porto e na manhã seguinte está sem água, na Patagônia, Argentina? É o único lugar onde há uma oscilação de marés tão grande, de até 9 ou 10 metros. Da noite para o dia, a costa fica sem água. A qual país Eixembá se referia como Argento? Se referiria realmente à República Argentina, um país que ficava num continente que no século XII, quando escreveu esse poema, ninguém havia descoberto? Parte do tesouro templário está na Patagônia, precisamente nas cercanias de Telsen e sob o planalto de Somuncurá. O Graal e o bastão de comando escondidos, segundo os escritos por Parsifal, foram intensamente procurados pelos nazistas. Entre as hipóteses que os nazistas tinham nesse afã de coletar várias coisas, eles chegaram a pensar na possibilidade dos templários terem trazido o Santo Graal à América do Sul. É indiscutível a presença nazista na América, no Paraguai e em tudo o que seria o Brasil, a Argentina, a Bolívia, o Uruguai. E não estamos falando só apenas dos nazistas do Terceiro Reich. Estamos falando de 1943, 1945. O senhor Heinrich Himmler,
que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. Por isso havia tanto interesse da Alemanha nazista na região. Por isso chegaram submarinos nazistas na Baía Sem Fundo. Nesse lugar, há muito mais do que se pensa. Nem todos os nazistas se estabeleceram e exploraram o centro da Argentina. Também se dirigiram mais para o sul do país, para a Patagônia, atrás de rastros do Graal. Depois da Segunda Guerra, aconteceu um tipo de êxodo de criminosos de guerra e de nazistas em geral, mesmo os que não foram criminosos de guerra, principalmente para a América Latina. Sabe-se que muitos submarinos nazistas chegaram à costa da Patagônia e também se fala de sua chegada à Antártida durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Era só uma via de escape ou tinham uma missão secreta relacionada à busca do Graal? A chegada dos submarinos nazistas à costa argentina durante e depois da guerra tinha a ver principalmente com o desembarque de algumas pessoas e de alguns bens. Essas tripulações decidem vir para a América do Sul, especialmente para a Argentina, onde sabiam que seriam bem recebidos, porque isso já tinha acontecido com os tripulantes do Drapspen em 1939, ou seja, chegavam a um lugar amigo, chegavam a um porto seguro. O caso da Patagônia é parecido com o caso de Córdoba, digamos, que oferecia lugares pouco habitados, afastados. Aqueles que vinham da Europa alpina, eu vou chamar assim, encontravam na Patagônia, quando chegavam, um espaço, um local similar à geografia de onde eles vinham. Depois da rendição alemã na Segunda Guerra Mundial, em 10 de julho de 1945, o submarino U-530 se entregou em Mar del Plata. E em 17 de agosto do mesmo ano, o submarino U-977. Há muitos documentos que provam a chegada dos submarinos. Há documentos da Marinha Argentina, há documentos das polícias das províncias, inclusive há documentos da Armada que falam em contatos de guerra, onde foram retiradas cargas de submarinos na profundidade. O que buscavam os submarinos nazistas na Patagônia? Há uma voz corrente que diz que há um Santo Graal na Argentina. Nós dizemos que é um dos 4, mas só falta mostrar. Por que tantos alemães nazistas se estabeleceram no centro, em Córdoba, e no sul, na Patagônia? Eles esperavam encontrar o Graal e o bastão num lugar cheio de símbolos e lendas templárias? Os Templários na América. O Cerro Uritorco é uma área que tem anomalias magnéticas muito importantes. Nesse lugar teria sido depositado o Lapis Exilis. É indiscutível a presença nazista na América. Eles chegaram a pensar na possibilidade dos templários terem trazido o Santo Graal à América do Sul. O senhor Heinrich Himmler, que era o chefe da SS, sabia que o Graal estava na Patagônia. Há muitos documentos que provam a chegada dos submarinos. Há uma voz corrente que diz que há um Santo Graal na Argentina. Os Templários na América. Os Cavaleiros Templários tinham fugido para a América do Sul com um objetivo claro de preservar o Graal em um lugar seguro e secreto. A última frota templária saiu de La Rochelle em 11 de outubro de 1307. Essa frota passou por Glastonbury, pegou carga lá, e ficou claro que quem estava em Glastonbury sabia que tinha de esperar uma frota com velas brancas e cruzes vermelhas. Então precisavam carregar as relíquias. Fizeram isso e a frota seguiu. A trajetória exata é para o sul, junto à costa da África, até a ilha de Cabo Verde. E aí cruzam a corrente, aquela que ficou famosa por Colombo. Eles cruzam até a Venezuela e de lá vão pela corrente quente do Brasil. Descem até a boca do Rio de la Plata. Do Rio de la Plata até o Golfo de San Matias
que foi o destino final. E aí é muito difícil. Segundo o pesquisador Fluguerto Martí, a frota templária carregou o Santo Graal na Grã-Bretanha e o primeiro destino a que chegou foi um porto chamado El Fuerte, no Golfo de San Matías, ao sul da Argentina. Rio Negro, Golfo de San Matías. O forte é um lugar que fica no Rio Negro, perto da praia. É um planalto. É uma ilha, praticamente, que forma uma espécie de planalto, onde se diz que foi o primeiro enclave templário na região. Mais ou menos no ano de 1840 veio a nossas terras um geógrafo francês chamado Juan Antonio Victor Martin de Mouchy, que foi contratado para fazer um atlas, um mapa de toda a Confederação Argentina. Esse atlas consta de 30 lâminas. Em três desses mapas, aparece o Golfo de San Matías e aparece com o sinal que se punha nos fortes e uma legenda que diz Antigo Forte Abandonado ou Ex-Forte Abandonado, em francês Ancien Fort Abandonné. Trelew, província de Chubut, Argentina. Museu Paleontológico Egídio Ferúlio. Não conheço o Forte Argentino, como se chama lá com esse nome, mas aqui em Chubut houve um forte muito famoso que foi o Forte San José, localizado no Golfo de San José, na Península Valdez. Os geólogos denominam barreira um planalto elevado isolado na beira do mar. Sobre ela foi construído o forte. A barreira, como chamam naquele planalto onde está o forte, é natural, não é construída. O forte foi construído em cima dela. Já o cais parece ter sido construído, porque em um dos lados, o que não recebe mar forte ou não recebia o mar forte, porque agora essa terra subiu toda, tem uma espécie de uns cilindros que são tipo tijolos, de um material estranho. Sabe, é como uma areia dura. Tudo bem ordenado e por isso parecem ter sido fabricados. Se os templários desembarcaram nessa região da Patagônia, é provável que tenham deixado mais marcas como as que parecem ter deixado no México e no Paraguai. Dadas as supostas provas recolhidas anteriormente, essas marcas continuariam nos lugares? Deixaram como obra as cruzes, os respiradouros, há respiradouros feitos, construídos, que têm relação com as subidas e descidas das marés. Estamos falando já dentro do território, não na costa, já bastante dentro do território. Há evidências de que há rios, porque o ar que sopra desses buracos, desses respiradouros, está relacionado às marés. Ao abandonar o forte costeiro, dadas as provas coletadas, os templários também seguiram o curso do rio Chubut, levando seus tesouros até um lugar-chave. Ponte Henry, rio Chubut. Mas também existem outras evidências importantes encontradas na mesma área. Cemitério Moria, Trelew, Argentina. Há um cemitério galês com umas 50 tumbas mais ou menos, muito antigas. Mas há uma tumba, uma tumba que é a mais antiga de todas. É uma relíquia. As tumbas que podemos ver no cemitério galês de Trelew são dos primeiros habitantes galeses que chegaram aqui na região. E uma tumba muito importante que tem uma característica muito especial. Tem um S em símbolo de serpente, está entrelaçada. Principalmente, isso é símbolo de um trabalho alquímico. Para esses pesquisadores, esses restos arqueológicos confirmariam certamente a presença templária na Patagônia Argentina. Eles teriam deixado escondido aqui o Santo Graal? Podemos averiguar que é fidedignamente esse símbolo. Porque sabe onde vemos esse símbolo? Nas igrejas templárias do sul da França. Esse símbolo se chama crismon. É um símbolo de Cristo, mas que os templários utilizavam. Os povos galeses buscaram sua terra prometida nesse canto do mundo?
Teriam feito isso por acaso onde os templários se estabeleceram séculos antes? Talvez eles também seguissem o caminho do Graal. Os estudiosos asseguram que os colonos galeses se perguntavam como os templários fizeram para atravessar de maneira tão rápida a Patagônia. A resposta a essa pergunta, segundo Alejandro Vega Osório, estaria debaixo do solo. Debaixo do Planalto Patagônico, a mais de 200 quilômetros da costa do Atlântico, aparecem buracos na rocha de onde sai ar e entra ar. Há uma curva de 36 horas, onde se sente inspirar com muita força e expirar o ar. O ar expirado tem 5 graus de temperatura, uma umidade relativa de 85%, igual à água do Atlântico. Segundo o pesquisador, existiria o que ele denomina de buracos que respiram, estranhos túneis conectados a uma suposta corrente de ar subterrânea. Essa troca de expiração e inspiração corresponde à subida e descida das marés do Atlântico e do Pacífico. Esses túneis não são conhecidos, mas nos ambientes esotéricos sabia-se que eles existiam. Já desde tempos antigos, existia o que se chamava Baía Sem Fundo. Mas o que esses respiradouros indicariam? Os respiradouros, o que existe normalmente são alguns pequenos laguinhos onde se acumula água. A água brota como vulcõezinhos de areia. Nós geólogos conhecemos como pequenos vulcões de areia. Existem pequenas borbulhas que saem e que vêm arrastadas pela água. Para alguns pesquisadores, isso indicaria a existência de um imenso rio subterrâneo debaixo do Planalto Patagônico que conectaria com os supostos locais templários. Mas, para os especialistas, isso parece ser impossível, dadas as condições geológicas da região. O Planalto de Somuncurá é um grande planalto de origem vulcânica de idade terciária, ou seja, que tem aproximadamente uns 10 milhões de anos. E esse platô vulcânico se localiza na zona norte de Chubut e sul do Rio Negro e abarca milhares de quilômetros quadrados. Há um canal subterrâneo que une o Atlântico ao Pacífico, bem justamente entre as latitudes 41 e 43, que vai do Atlântico até o Pacífico e vice-versa, não? As águas subterrâneas não se unem de um oceano ao outro. As águas subterrâneas às vezes terminam internamente em bacias endorreicas e algumas drenam até o mar. Vemos como desaguadouros nas margens da costa, mas não vão de um mar ao outro. Há alguns pesquisadores que dizem que os misteriosos poços ao longo do Planalto de Somuncurá são a chave para encontrar o lugar onde descansa o tesouro templário. Esses poços respiram. Respiram no verdadeiro sentido da palavra, inspiram e expiram. E essa expiração e inspiração formam uma sinuosidade. O único fenômeno natural que tem esse ritmo são as marés. Checamos a temperatura e a umidade no Serviço de Hidrografia Naval de Buenos Aires e nos disseram isso está em contato com o mar. Segundo os pesquisadores, existe uma estranha teoria que diz que os nazistas chegaram ao continente sul-americano entrando com seus submarinos pelos rios subterrâneos. Existe água subterrânea, que é diferente. O curso da água subterrânea é muito comum, mas existe um grande mito que diz respeito aos rios subterrâneos. São rios subterrâneos que normalmente vemos na televisão, como vemos, por exemplo, nos filmes de ficção científica, onde mostram, ou até os livros de Júlio Verne, que falam de mundos subterrâneos. Na Patagônia e em diferentes partes do mundo, esses rios, como aparecem em nossa imaginação popular, não existem. Os pesquisadores Martí e Osório confirmam a existência de um esconderijo secreto onde estaria o maior tesouro templário, o Santo Graal. Os Templários na América. Esse forte é um planalto, onde se diz que foi o primeiro enclave templário que houve na região.
O Planalto é um grande planalto de origem vulcânica. Os nazistas buscavam o Santo Graal na Patagônia, por isso chegavam submarinos nazistas na Bahia sem fundo. Nesse lugar há muito mais do que se pensa. Os Templários na América. Até onde a pista do rio subterrâneo nos leva na Patagônia? Quais são as pistas para se chegar ao Santo Graal? Esse lugar realmente existe? Na província argentina de Chubut, há um pequeno local chamado Telsen. Essa é a região da última morada do Santo Graal? Telsen é um vale que fica em Chubut, que significa o lugar dos ancestrais. E quem fundou esse lugar se chamava John Morley, muito parecido com Jacques de Molay, que foi o mestre templário. A cidade de Telsen é conhecida pelos glifos, formas e desenhos formados por uma cadeia de grandes pedras. Uma das provas mais fortes da presença dos templários na área são os glifos de Telsen, onde estão desenhados em pedra, vistos do ar com grande magnitude, glifos de 200 metros de largura com cavaleiros, espadas. Foram cobertos com tamariscos, com árvores, para que o local não pudesse ser escavado. Alguns membros da comunidade científica e especialistas em geologia põem em dúvida as teorias que falam na existência de cavernas ocultas e dos supostos glifos com figuras desenhadas na terra. A localização de Telsen é na parte sul do Planalto Somuncurá. Nessa região há pedras de diferentes origens e de diferentes idades. Há pedras de idades jurássicas, muito antigas, até pedras terciárias, de uns 8 ou 9 milhões de anos. Há pedras tanto de origem vulcânica quanto de origem sedimentar. Os cientistas continuam sem ter provas desses desenhos chamados de glifos na Patagônia. Existem provas de vikings e de templários na Patagônia, principalmente em umas pedras encontradas em escavações feitas ao lado do rio Chubut, perto de Trelew, onde há runas vikings, principalmente a runa de Balala, que é a runa absoluta dos vikings. Está em todas as pedras. Essa runa se encontra implícita em todas as pedras encontradas. Telsen é reconhecida por muitos pesquisadores como o destino final do tesouro da Ordem Templária, onde também se diz que se encontram as cidades dos Césares e até onde os rios subterrâneos chegam. Cidade dos Césares, Golfo de San Matias. Chamam cidades dos Césares porque há duas teorias. Uma diz que quem a descobriu foi um dos conquistadores que chegou à Patagônia e se chamava César. Então ficou como cidades dos Césares. Outra diz que a beleza dessa cidade é tamanha, e tamanha a riqueza e o tesouro desse lugar, que o atribuem ao Império Romano, a César. Eu não sei de cidades ocultas ou sepultadas por algum acidente geológico ou algum evento de alguma natureza. O que há é algo muito comum e os arqueólogos da Patagônia trabalham muito com vestígios, cavernas ou beirais de povos originais. As cidades dos Césares estão na Patagônia. Tem conexão com o Planalto e o Forte, as margens do Atlântico e com a região de Telsen. O que é a região de Telsen? Era uma estrada por onde passava a quarta rota da Prata, que conectava diretamente à Serra do Vulcão, na província de Buenos Aires. Essas rotas eram protegidas por tribos afins que eram de brancos, todos brancos. Alguns falam na hipótese que revela a existência de uma cidade oculta em uma quarta dimensão, na qual se chega atravessando um portal energético localizado na região de Telsen. Uma teoria fantástica controversa, que muitos cientistas veem como improvável. Há muitos que dizem que é uma cidade errante, que fica entre as duas dimensões, entre a terceira dimensão e a quarta dimensão.
e às vezes desaparece da terceira, por isso é muito difícil encontrá-la. É uma lenda como a de Eldorado, na região da América Central. A lenda sobre essas cidades dos Césares está ligada à região de Telsen, mas por que ninguém pode explicar sua localização? Existe um grande silêncio entre os habitantes da localidade de Telsen que se negam a dar testemunho sobre o tema. O Graal e a Cidade Oculta parecem ser um segredo bem guardado pelos habitantes locais. Um mito difícil de se comprovar, um mistério que ainda continua sem resposta. É muito evidente que os habitantes de Telsen se negam a falar sobre o Santo Graal e sobre todas as coisas que se encontram em Telsen, porque temem um pouco por sua pequena população, seu pequeno lugar. Não querem se sentir invadidos pelo turismo, por situações um pouco agressivas, numa região tão pacífica como é a população de Telsen. Os indícios encontrados levam os pesquisadores do Graal a uma região, a formação rochosa de Telsen. Segundo os pesquisadores Fernando Martí e Alejandro Vega Osório, se trataria de uma porta finamente talhada que claramente parece ser uma porta selada, obstruindo a entrada para um túnel. Essa seria a misteriosa Porta de Telsen? A Porta de Telsen é o que nós chamamos de Porta de Pedra. Não existem provas tangíveis, apenas teorias baseadas em mitos e lendas sobre a suposta porta onde se esconderia o Santo Graal. Dizem que o Santo Graal está na Porta de Telsen. Seria importante cruzar essa porta para ver se o encontramos. Apesar de todos indicarem a região como tal, ninguém pôde chegar ao lugar exato onde ela fica. Há poucas pessoas que dizem ter visto essa estranha porta de pedra. Também se fala da existência de um único documento em película ou filme que revelaria a imagem da misteriosa Porta de Telsen. A porta em si é uma caverna que foi selada. Dentro dessa porta, se supõe, e isso é especulação, que haja material templário. Normalmente onde há uma caverna, há mais de uma, e elas podem estar alinhadas. São cavernas que se originam normalmente em rochas carbonáticas, rochas que podem degradar. Também existem cavernas formadas por rochas vulcânicas, a lava que baixa, esfria e deixa cavidades. Às vezes pode haver mais de uma caverna alinhada. Aparentemente, é uma porta de rocha ou de pedra, mas que está fechada, que está num maciço montanhoso, um maciço de pedra montanhosa. E que dá toda a sensação de ser uma porta que está fechada por dentro. Acredita-se que atrás da Porta de Telsen está o Santo Graal. O Santo Graal parece ter o poder de se esconder para não ser revelado. Ninguém pode dizer com exatidão o lugar onde fica a porta. Pode-se observar a menção de uma porta na região de Telsen. As imagens que eu vi não me indicam que exista uma porta. Me parece mais exatamente uma formação de uma rocha vulcânica, muito similar a uma porta, mas que só tem o aspecto de porta. Estamos falando sempre de rochas vulcânicas. As imagens nesse filme são supostamente as únicas provas atuais da existência da Porta de Telsen, o lar do Santo Graal. Seriam essas provas um claro indício de que o Santo Graal estaria em Telsen, na Patagônia Argentina? É realmente possível que a Porta de Telsen seja sua última morada? Supostamente, a história diz que os templários continuam existindo, não mais vestidos com túnicas brancas, obviamente, porque tudo se renova e desde que veio da Europa, enfim, todas as lendas vão se distorcendo cada vez mais. Uma cidadela, um enclave, que está devidamente protegido por 1000 metros de basalto vulcânico. A
Patagônia Argentina esconde um último segredo sobre o Graal. Um enigma que espera ser revelado. Existem templários em toda a América Latina também, como na Europa. Aqui temos na Argentina a Ordem dos Cavaleiros Templários, com sua sede principal em Buenos Aires. E na Patagônia temos a Preceptoria, pela qual eu sou o responsável. E há templários também no Peru, no Chile, no Paraguai, no Brasil. Formamos a União Templária Latino-Americana, onde se associam todas as ordens de origem templária. Atualmente, não existem templários verdadeiros. A ordem foi desfeita em 1212 pelo Papa Clemente V, de tal maneira que todos os grupos posteriormente que se intitulam templários não têm absolutamente nada a ver com a ordem original, apesar de retomarem a simbologia, os valores, os rituais próprios dos templários. Na Europa existem ordens templárias, vestígios da ordem monástica que estamos falando, que existem com outras características. Eles inclusive buscaram e resgataram muitos conhecimentos transcendentes que permitiram o maior conhecimento dessa ordem. O Graal sabe se cuidar. Tata Dios é muito inteligente e soube se colocar onde não poderiam encontrá-lo, não poderiam destruí-lo, porque pode ter gente má que queira destruí-lo. Todas as pistas recolhidas pelos pesquisadores apontam para o continente americano como suposto destino do Graal. Duvido muito que o Graal tenha sido transportado à América, apesar de existirem referências que nos indicam que o Graal foi levado para a Argentina. Acredita-se que o Graal chegou à Patagônia junto com todas as relíquias que saíram do porto de La Rochelle. Pessoalmente, eu não acredito nesse tipo de lendas. Temos que ser respeitosos com a tradição e acredito que seja muito importante resgatar a cultura dos povos. Parte do tesouro templário está na Patagônia, precisamente nas cercanias de Telsen e abaixo do Planalto de Somuncurá. Pesquisadores de todo o mundo continuam encontrando pistas do Graal e todas apontam o continente americano como seu destino. Mas realmente estamos diante de um mito ou de uma realidade que quer se esconder? Enquanto isso, na cidade de Telsen, o segredo templário parece estar muito bem escondido. A primeira coisa a determinar é se o Santo Graal existe, se por um acaso ele existir. Se ele existir verdadeiramente, não se sabe onde é que ele está, porque nunca o encontraram. Apesar de que teve muita gente que o buscou durante muito tempo. Em último caso, o cálice que pode ter servido Jesus na última ceia se perdeu pela história e hoje em dia há 3 ou 4 santuários na Europa que reivindicam para si a posse do autêntico Graal. Se há 4, significa que nenhum é verdadeiro. 3 dias antes da ordem ser capturada, saíram com todos os tesouros dos templários. E entre esse tesouro estaria o Santo Graal, a Arca da Aliança e a lança de Longinos. O Graal não pode ter chegado a nenhum lugar porque é uma figura literária, portanto não existiu. E em todo caso, o cálice que foi usado na última ceia pode ter sido perdido ao longo da história. Nos perguntamos se José de Arimateia poderia ter levado o Santo Graal para a Escócia. E da Escócia, levaria para onde? Eu afirmo que o Santo Graal está atualmente debaixo do Planalto de Somuncurá. Não posso dar mais detalhes, mas sei que ele está em posse atualmente dos Templários.
Pela fé cristã, a última ceia foi a última ocasião em que Jesus se reuniu com seus apóstolos para compartilhar o pão e o vinho antes de sua morte. O cálice que ele usou naquela noite foi motivo de veneração dos primeiros cristãos e de cobiça por parte de muita gente. Era preciso preservá-lo. Seriam os Cavaleiros Templários os guardiães secretos do cálice da última ceia? Eles conheceram e visitaram a América antes do descobrimento de Cristóvão Colombo? Teriam sido as minas do México e do Peru a fonte de sua grande riqueza em ouro e prata? Os Templários fugiram para a América e esconderam o cálice ou o Santo Graal na Patagônia? Os nazistas conheciam o segredo dos Templários e dos Jesuítas e exploraram a América do Sul em busca do Graal. O Graal ainda estaria na América? Quem o procura atualmente? Os Templários na América. Estaria o Santo Graal, o Cálice de Cristo, na América? São muitos os que buscaram por décadas o tesouro dos Templários, o Santo Graal. Os nazistas buscaram o Santo Graal em lugares variados do mundo, inclusive nas Américas. A campanha de propaganda nazista se alimentou de uma série de objetos vindos da antiguidade, buscando na Idade Média o elemento diferenciador da Alemanha frente aos outros estados europeus. Os nazistas, entre aspas, queriam aumentar o seu poder. Por isso queriam o Santo Graal e buscavam a lança de Longinos também. Uma coisa complementa a outra, já que um é símbolo masculino e o outro feminino. O Graal é um símbolo feminino. Queriam porque eram símbolos de poder ou porque achavam que poderiam lhes dar mais poder. Alguns afirmam que os nazistas estavam convencidos de que o Graal estava na América. Muitos vinculam Hitler à busca ao Santo Graal e alguns pesquisadores confirmam essa teoria. Mas existe uma investigação em particular que se concentra na busca ao cálice sagrado na América Latina. Há um grande interesse em encontrá-lo porque supostamente o Santo Graal tem poderes místicos que, dependendo de como são manipulados, podem trazer o bem ou o mal. Por isso, tanto interesse de muitas seitas de encontrá-lo. Existem muitos lugares onde dizem que o Graal está. Mas vários pesquisadores dão a América como o destino verdadeiro. Sabemos que Hitler e o nacional-socialismo tinham enviado pessoas ao mundo todo procurando a lança de Longinos e o Santo Graal. E isso os levou à América muito antes dos fins da década de 1930. Os nazistas seguiram os passos dos templários porque consideravam que o cálice sagrado era muito mais que um objeto antigo. Para eles, o Graal seria a chave para o nascimento de uma nova humanidade. Mas nem todos têm a mesma teoria sobre ele. A palavra Graal ficou famosa a partir do ano de 1190, quando um poeta e escritor francês fez uma obra de teatro e disse que ficavam num Graal as hóstias consagradas do cristianismo. Foi Robert Baron que relacionou precisamente o Graal ao cálice utilizado por Jesus Cristo na última ceia e que posteriormente José de Arimateia utilizou para recolher o sangue de Jesus Cristo no momento da crucificação. José de Arimateia, que era o dono físico do Graal, porque era dono da casa onde foi feita a última ceia, decide fugir. Ele é uma das pessoas mais próximas de Jesus e se encarrega, segundo a tradição evangélica, do sangue que sai do corpo e de lavá-lo, segundo o ritual judaico, e depositá-lo. Dizem desde então que José de Arimateia o levou oculta e secretamente para um lugar não especificado na Britânia da época.
Falamos de 4 cálices, porque durante toda a história medieval falava-se de vários Santo Grau. Inclusive, há pouco tempo, o famoso romance de Dan Brown fala de várias investigações que aconteceram, que eram conhecidas no meio. A genialidade de Dan Brown está em fazer tudo de forma didática, compreensível e numa ambientação de romance, para que se entenda tudo isso. Mas durante a história, houve uma série de confusões muito grandes. Durante séculos, a história do cálice, ou Santo Graal, foi transmitida de geração em geração, alimentando o mito e, acima de tudo, o mistério. Muito mais adiante, uns anos depois, um inglês faz uma obra famosa e justamente nela fala sobre o Santo Graal. No relato José de Arimateia e a História do Graal, escrita por Boron, Jesus, já ressuscitado, aparece para José de Arimateia e entrega o Graal a ele para que ele leve à ilha de Britânia e construa lá a primeira igreja cristã em Glastonbury. Lá também deveria ser criada uma dinastia de guardiães cavaleiros para manter o Graal a salvo. Seriam os famosos Cavaleiros Templários, os sucessores dos primeiros em seus próprios domínios. A Ordem do Templo conseguiu obter um grande poder econômico e em muito pouco tempo criando ao seu redor uma grande intriga sobre a origem de sua riqueza. O pesquisador Alejandro Vega Osório sustenta a teoria de que a riqueza dos Templários vinha de um novo continente e chegava em um porto secreto. O porto de La Rochelle era um poderoso porto militar secreto que a Ordem Templária tinha nas margens do Atlântico, na França. Esse porto concentrava todas as negociações templárias. Todos os caminhos convergiam para esse porto onde não entrava ninguém. Mas era nesse porto que chegava a prata que vinha da América, prata que saía do Paraguai, já processada em forma de lingotes, e era embarcada no porto de Santa Catarina, no Brasil. E a América ainda não tinha sido descoberta. Quando a ordem foi fechada no ano de 1307, muitos templários que fugiram da fogueira pegaram esses barcos. O mito e a lenda também dizem que alguns desses barcos podem ter vindo para a América. Se os Templários transportaram prata da América, significa que eles podiam ter conhecimento do continente muito antes que Colombo descobrisse. Mas será que eles chegaram seguindo rotas de velhos conquistadores, como os Vikings? Os Vikings chegam à América entre os anos 982 e 986, liderados por Eric o Ruivo. Pouco tempo depois, no ano 1000, seu filho Leif Erikson chega às terras continentais e funda algumas colônias no que hoje é o Canadá e o norte dos Estados Unidos. Existem evidências de que os vikings visitaram a América fundando colônias no norte da América e fizeram incursões até o centro e o sul do continente. Segundo o pesquisador José Lídio Andraça, os vikings tiveram uma forte presença em todo o continente americano. Mas existem evidências sobre isso nos mapas europeus da época? Fala-se da existência de um mapa conhecido como Mapa de Vinland. É um mapa-mundi viking do século XIII, onde se pode ver uma massa de terra no Atlântico chamada de Vinland. E nos diz que ela foi visitada no século XI por exploradores. Esse mapa provaria que Vinland seria nada mais que a terra que conhecemos hoje como América. É importante perceber duas coisas nos vikings. Primeiro, que não eram conquistadores. Não chegam ao Peru, não chegam à América, não chegam a lugar algum como conquistadores, mas como migrantes e só. Alguns especialistas, como José Riquelme, têm a teoria de que os templários seguiram os passos dos vikings, usando suas rotas até o continente americano. Bom, tiveram comunicação com a América e desenvolveram uma série de travessias comerciais. E nessas viagens... Os Guardiães do Graal? Templários é um nome genérico que se dá aos pobres cavaleiros de Cristo e do Santo Sepulcro de Jerusalém.
foi uma ordem militar internacional fundada em 1120, com o objetivo de proteger os peregrinos que faziam a viagem até a Terra Santa. Mas quando chegam à cidade de Jerusalém, o rei Balduíno I diz que vai dar um lugar a eles no que foram as cavalariças do tempo do rei Salomão. E daí em diante eles adotam o nome de Templários. Templários porque vão viver no Templo de Salomão. Os Templários tinham direito sobre suas conquistas na Terra Santa e podiam construir fortalezas e igrejas próprias, o que deu grande independência e poder a eles. No ano de 1118, surge na Europa uma ordem monástica com o propósito de cuidar dos lugares santos, de cuidar das cisternas e abastecimentos de água para os peregrinos que chegavam aos locais sagrados. A finalidade principal dos Cavaleiros Templários sempre foi e continua sendo a de guardar o Santo Graal. Inicialmente, a ordem é criada com 9 cavaleiros. Até esse momento, os 9 cavaleiros não estavam constituídos legalmente como uma ordem. Mas esses 9 cavaleiros ficaram utilizando a ordem do templo durante 15 anos. E não, eles não protegeram os peregrinos coisa nenhuma. Dizem que a Ordem do Templo rapidamente obteve sua fama e poder graças a todas as suas riquezas. Em dado momento, o dinheiro, as riquezas que os templários chegam a ter é tão grande que eles criam o primeiro banco que a humanidade vai conhecer. Em consequência, o que vem a partir da segunda metade do século XI é um intenso processo de monetarização da economia e a introdução de metais preciosos na economia europeia. De tal maneira que no território mediterrâneo se inicia um crescimento do comércio e com ele o desenvolvimento do capitalismo mercantil, como vamos conhecer no século XV. Foi uma descoberta assombrosa para a humanidade porque foi a primeira vez em que ninguém teria que transportar valores através de rotas e de passagens, tornando os roubos impossíveis. Com uma ordem de pagamento expedida pelos templários, era como se o dinheiro tivesse passado de um banco para o outro, como fazemos atualmente através das redes de internet. Com isso, os templários, que tinham domínios em toda a Europa Ocidental, mas cuja zona privilegiada de atuação era precisamente a Terra Santa, vão se tornar, digamos, intermediários importantes dessas redes de comércio. Assim, eles ganharam algum privilégio sobre as rotas comerciais e, em consequência, se beneficiaram da chegada de metais preciosos. Em consequência, por um outro lado, esses metais preciosos podiam ser revertidos. A Ordem do Templo os acompanhou. E não se esqueça que essas viagens à América tinham um propósito principal. Mas nem todos os pesquisadores estão de acordo com a teoria da relação existente entre templários e vikings. Não existe nenhuma relação entre templários e vikings. Basicamente porque os vikings foram um povo nômade do Mar do Norte, que vagou pela Europa continental entre os séculos 9 e 10, e os templários se desenvolveram no século 12. Não puderam se conhecer, então não há nenhuma relação. Quando Colombo partiu para sua aventura, talvez soubesse o destino final de sua viagem. Será que conhecia a possível existência do Graal em um novo mundo que ainda não havia descoberto? Por que nas suas caravelas havia cruzes templárias desenhadas nas velas? Os Templários na América. O Santo Graal conteve o sangue de Cristo. Supostamente, o Santo Graal tem poderes místicos. Quem tivesse a sorte de encontrá-lo, teria consequentemente a vida eterna. O que os nazistas queriam era aumentar seu poder. Os Templários na América. Se os Templários conheciam o Novo Mundo muito antes da chegada de Colombo, obviamente ele não foi o primeiro conquistador. Era por isso que havia cruzes templárias desenhadas nas velas dos barcos de Colombo? Ele esperava chegar a um reino templário? Cristóvão Colombo
vai a Portugal, onde se casa com a filha do grande mestre dos Cavaleiros de Cristo de Portugal. E assim tem acesso à biblioteca do grande mestre. Nessa biblioteca estavam uns mapas. Alguns são conhecidos, certo? Onde aparece a América. Por isso, quando Colombo tem a ideia de descobrir a América, ele já sabia onde ia. Estava muito seguro de onde ia. De acordo com os documentos, parece que os chineses chegaram à América pelo Pacífico em meados do século XV, mas isso não teve maior significado. Portanto, da perspectiva histórica, o descobrimento da América, chamado assim, só corresponde a Colombo e ao ano de 1492. Ainda que todos saibam que o primeiro que denominou essas terras como continente foi Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo, em 1492, partiu do Porto de Palos, na Espanha, atravessando o Atlântico, até chegar a uma ilha chamada de Guanahani, nas Bahamas. Cristóvão Colombo entra para a história como descobridor da América, mas na verdade ele não descobriu a América, eles já mantinham rotas secretas, rotas comerciais. Ele diz que vai chegar a Cipango, vai chegar às Índias, que vai trazer ouro, prata, especiarias, etc. Mas sabia exatamente onde iria. Ele iria à América. Porque a América já era conhecida.